Olá, traders! Vini Lang aqui e vou explicar um pouco sobre o CVD, Cumulativo Volume Delta, né? Algo que muitas vezes a gente fala, divergência no CVD e tal, e não exemplifica, né? Então hoje é para explicar, por exemplo, o que é uma divergência, né? O que é o CVD, como é que as divergências se formam e o porquê que é diferente, por exemplo, de uma divergência no RSI, por exemplo, ou em algum outro oscilador. Tá? Então, bom, para isso eu vou utilizar um gráfico limpo aqui, tá? Acho que é mais fácil para visualizar. E vamos por partes, né? Primeiro entender o indicador cumulativo e volume delta. Então, é basicamente o volume cumulativo, né? Cumulativo e volume. E o delta, ele, assim, né, como todo indicador que tem o delta, ele é a diferença, tá? Então, nesse caso, a diferença do que? A diferença entre compra e venda. Então, o cumulativo volume delta, ele é a diferença de compra e venda a mercado em determinado período. Tá? No caso, como é cumulativo, ele é em um determinado período. Tá? Por exemplo, o meu, ele está no período de 5, 10 ou 21, geralmente, tá? Não muda muito, mas é um determinado período e a diferença do compras e vendas a mercado naquele determinado período. Entendendo isso, primeiro, né, o que é uma divergência? Tá? Então, uma divergência é algo que difere com relação a alguma coisa. Tá? Então, sempre vai ser uma divergência do indicador com o gráfico. Tá? Então, por isso, inclusive, que eu utilizo ele na mesma página aqui, na mesma janelinha do gráfico. Consigo ver a divergência de uma forma mais clara. Inclusive, até colocando os gráficos de linha, tá? Você pode ver as divergências de forma mais clara, como, por exemplo, aqui. Tá? Então, aqui a gente tem uma divergência, porque aqui a gente não fez fundos ascendentes e aqui a gente fez. Tá? Então, isso aqui é uma divergência, por exemplo. Então, divergência, cumulativo volume delta, divergência com relação o gráfico. Tá? Então, entendemos o que é cumulativo volume delta, entendemos o que é divergência. Agora vamos para os tipos de divergência. Tá? Que no CVD é bem importante entender o conceito. Tá? Então, eu vou usar aqui isso aqui para identificar como se fosse meu gráfico. Tá? Então, meu gráfico é amarelinho e ele está numa tendência de alta. Tá? E o meu CVD, no momento, ele é. Vou colocar rosa, para ficar mais visual, eu vou deixar ele um pouco maior. Aqui. Rosa é meu CVD, amarelo é minha tendência. Tá? Então, vamos supor que a gente tem uma tendência de alta aqui e a gente tem o CVD nessa tendência de alta, não acompanhando a tendência. Tá? Ou seja, a gente tem o CVD fazendo topos descendentes e o preço fazendo topos ascendentes. Tá? Então, o que isso significa? Isso significa basicamente fraqueza, tá? Significa que o preço não está tendo força, especialmente quem quer que o preço, entre aspas, suba, que são os agressores, né? Quem agride o book. Quem agride o book é quem compra mercado. Quem compra mercado influencia no CVD. Então, se a gente tem uma tendência de alta e o CVD não fazendo topos na mesma proporção aqui dessa tendência de alta, significa que a força, no caso aqui, compradora, ela está fraca, ela está faltando força compradora para que o preço realmente consiga manter essa estrutura de alta. Isso, no caso, é uma divergência que a gente chama de divergência bearish. Tá? Então, esse é um dos tipos de divergência. A outra divergência, que seria, no caso, igual a essa, tá? Só que ao contrário, seria numa tendência de baixa.
fundos descendentes e o CVD, no caso, fazendo fundos ascendentes, tá? Que foi o que a gente viu hoje no Bitcoin, por exemplo. Então, essa divergência aqui, tá? Que a gente consegue ver no caso. Aqui, fundos descendentes, aqui, fundos ascendentes. Também é o mesmo tipo de divergência, tá? Uma divergência de fraqueza, uma divergência que quem está vendendo não está com tanta força mais para fazer o preço continuar na tendência que ele está, que no caso é de baixa. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de divergência. É a mesma, tá? Só que uma, no caso, é com o preço subindo, outra com o preço caindo. Beleza? Então, esse é a primeira divergência. A segunda divergência, vou colocar aqui, ela é quase igual, tá? Só que ela tem um conceito diferente. Tá? Então, no caso aqui, numa tendência de alta, tá? Tendência de alta, ela vem aqui e faz um topo descendente. E o CVD não. O CVD, na tendência de alta, ele vem aqui e faz um topo ascendente. Então a gente tem um topo ascendente no CVD e descendente na tendência de alta. O que isso significa? Tá? Vamos pensar e vamos utilizar até o Trading Light, tá? como exemplo. Porque a gente consegue ver nas ordens, tá? Muitas vezes. Significa, deixa eu pegar um exemplo aqui. Significa basicamente isso. Significa em que, como eu falei aqui, né? Tendência tem muita compra a mercado, no caso, nessa tendência de alta, tá? Aqui, desenhada. E essa compra a mercado, ela não tem força para realmente fazer o preço romper. Tá? Então pensa comigo. Tem muita gente comprando a mercado. A maioria das pessoas estão comprando a mercado. E o preço ele não está subindo. A única explicação do preço não estar subindo, se tem mais compra a mercado, no caso aqui, a única explicação é que talvez tenha muitas ordens aqui, não deixando o preço romper. Tá? Então, o que isso significa? Significa, nesse caso, distribuição. Tá? Então, a gente tem dois tipos, né? Ou distribuição ou acumulação. Então, quando a tendência é de alta e faz esse padrão aqui, topos descendentes, CVD com topo ascendente, a gente tem distribuição. Então, significa que nessa região aqui, provavelmente estão distribuindo e provavelmente o preço tende a cair. Também é um cenário bearish. Tá? Mesma coisa para o outro lado. Tá? Seria acumulação. Então, tem uma tendência de baixa. Essa tendência de baixa ela faz aqui um fundo descendente, né? Um fundo menor. E o CVD não. O CVD ele vai lá e faz um fundo mais baixo. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente também tem o mesmo tipo de divergência. Tá? A gente tem aqui o pessoal que está vendendo aqui vendendo e o preço não tendo força aqui para continuar a queda. Tá? Então, nesse caso aqui, é algo bullish. Tá? Por quê? Porque por mais que tenha
a maior parte das pessoas vendendo, o preço não está caindo. E não está caindo por quê? Porque tem ordens aqui. Então, essas ordens significam acumulação. Tá? Ordens a limit, tá? Fazendo o preço não ter força para cair junto com o CVD. Mesma coisa aqui. Ordens a limit, fazendo o preço não subir junto com o CVD. Tá? Então, esse cenário aqui é um cenário bearish, esse cenário aqui é um cenário bullish. Tá? Que na verdade eles significam a mesma coisa, que no caso é a absorção. Tá? Absorção. O preço vai aqui e as ordens a limit absorvem as ordens a mercado. Então, CVD, ordens a mercado, e tendência, ordens a limit no book. Aqui mesma coisa. CVD, ordens a mercado, e aqui tendência, ordens a limit no book. Então, absorção, absorção. Absorção bearish é distribuição. Absorção bullish é acumulação. Tá? Geralmente acontece menos esse aqui do que esse aqui. Aliás, acontece menos esses dois aqui do que esse aqui. Tá? Esse aqui ele acontece de uma forma mais constante, tá? Que é a divergência que provavelmente a maioria de vocês já está acostumado, né? O mercado vai lá e sobe, fazendo topos ascendentes, e aqui a gente tem o indicador, no caso o CVD, fazendo fundos topos descendentes. Tá? Aqui ao contrário. Ambos você pode operar como gatilho, como setup, tá? Mas eles têm interpretações diferentes. Tá? Que no caso do CVD não é que nem RSI e não é que nem outros osciladores. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização, que tenha ficado simples e de fácil entendimento. Caso você tenha qualquer dúvida, comente nos comentários. E comente também se você usa o CVD para suas análises ou se você não usa o CVD, se tem outro indicador melhor. Enfim, comenta alguma coisa aí. Até mais.